Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com a sua família e te honre. Hoje e sempre. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião com as mulheres de Deus às 15 horas, mas nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como a águia, e em todas as reuniões, que em São Paulo, a primeira começa às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Em todas as reuniões, estamos clamando, é o clamor, nós realizamos dos meus projetos de conquistas. Se você está nesta fé, permaneça. Se você não está, deve entrar. Lance a sua fé no Senhor, coloque os seus sonhos diante de Deus. Deus pode realizar. Sabe, a vida com o Senhor é uma vida abençoada. Talvez você é uma pessoa que não tem paz. Você não tem alegria, você não tem força para lutar. E é o que mais está te faltando, essa força para lutar, paz, ânimo. Talvez você não tenha ânimo. Isso não está certo. Porque a Bíblia ainda diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As forças daquele que anda com Deus são renovadas. Não é que a gente não tem dias de cansaço, não, até tem. Mas aí você é renovado. Você é fortalecido. E você passa por aquilo. Sabe, aquilo passa. Mas talvez na tua vida nunca passa. Nunca passa. Você está sempre sem paz, sempre sem alegria, sem energia, sem força para lutar. Isso não está certo. Não está mesmo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova. Entendeu? O Senhor está sempre renovando. Sempre dando mais forças e renovando e dando mais energia e ânimo. E aí diz, e subirão com asas como águias. Corre e não se cansa. Esse correr significa você está vivendo e sonhando e trabalhando e lutando e projetando e sempre tem mais força para correr, para projetar, mais sonhos para sonhar. E caminharão e não ficarão exaustos, não se fatigarão. Isso é promessa do Senhor. É por isso que às vezes tem pessoas que perguntam assim, escuta, mas vocês nunca se sentem cansados e abatidos? Não, podemos sentir sim um cansaço, um abatimento, tem dia que não é brincadeira, mas Deus renova. Aí está a diferença. Por isso que tem que ter Deus. Porque Ele renova as nossas forças. Entendeu? Então parece, tem gente que você olha, né? E até pode pensar assim, essa pessoa não deve ter problema. Não, não é isso. Problema tem, mas acontece que as forças são renovadas e a pessoa tem força para lutar. E, consequentemente, obtém os resultados. Porque é lutando que a gente vence. Você não vai vencer uma guerra se você não lutar. Entendeu? É se armando cada vez mais. Então, possivelmente, talvez, não sei, você não entendeu isso ainda. Você precisa entender. Eu já vi gente, eu tive pessoas já que chegaram para mim e perguntaram assim, Bispa, eu queria entender, sabe que a senhora pode me explicar? Por que eu nunca estou bem? Sabe, tem dia que eu acordo bem, mas da tarde eu já estou mal, tem dia que eu acordo mal, aí depende de uma melhorada, mas, sabe, eu nunca estou bem, eu sempre estou triste, insatisfeito, é uma insatisfação, parece que nada me preenche. Fala, é falta de Deus. É exatamente isso. Aí tem gente que diz assim, não, Bispa, mas eu tenho fé, sabe? Eu já fui na igreja, eu tenho uma Bíblia, mas não é.
Não é essa a fé, não é ter uma Bíblia ou ir na igreja, você ter um encontro com Deus. O problema é que muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com Deus. E se você não tiver realmente um encontro com Deus e passar a andar com Deus, de acordo com a vontade dele, realmente a tua vida fica assim. É esse desequilíbrio, essa oscilação, né? Porque significa que você tem sido movido por emoções e não por o entendimento da palavra. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, você precisa de Deus. Venha buscar a Deus, projetar sua vida em Deus. Deus quer atuar em todas as áreas, todas. Não é em uma área, em todas elas. Ele é poderoso para agir. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Sábado, enquanto muitos já estarão pulando o carnaval, nós, para a honra e a glória do nome do Senhor, com um grande privilégio, nós somos pessoas privilegiadas, nós estaremos às 23 horas, dobrando os nossos joelhos para abrindo o quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Com a graça do Senhor, vamos passar a madrugada orando numa corrente de fé, de joelhos, sem quebrar, a madrugada toda. E vamos dar início ao encerramento na reunião das primícias que acontece às 9h de domingo. E o Senhor está chamando por você. Você precisa dele na tua vida. Olha o que diz aqui em Lucas 7, no versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Graças a Deus. Essa situação aqui, a história que nós lemos, mostra algo sem saída, uma situação sem saída. Sabe aquele tipo de problema que parece que já foi definido para o mal, acabou? É irreversível, é impossível, acabou. A única saída agora é você se conformar. Se conforma, porque acabou. A situação dessa mulher era muito difícil. Numa sociedade onde o valor da mulher consistia em ter filhos e era honrada por intermédio de seu marido, ela era viúva. O único filho tinha acabado de morrer que podia dar a ela uma velhice segura. Sendo viúva, não podia trabalhar. Então, e agora? Agora, o que vai ser da minha vida? Não tenho marido? Meu único filho morreu, não posso trabalhar? Vou mendigar? Vou depender da ajuda de alguém, da boa vontade de alguém? Então, a situação dessa mulher era desesperadora. Ela vivia um problema irreversível, impossível. A única saída, humanamente, era ela se conformar. Acabou. O filho já estava no caixão. Já estavam indo para sepultar.
para sepultá-lo. Não tinha mais o que fazer. E Jesus chega, coloca a mão sobre o caixão e o rapaz se levanta e começa a conversar. O Senhor trouxe a vida. O Senhor vivificou, ressuscitou aquilo que estava morto. O Senhor deu um novo começo de vida àquela mulher. Reverteu aquilo que era irreversível. Transformou o impossível. Operou um grande milagre. Ele mudou a história dessa mulher. Ela teria um fim de sofrimento. E o Senhor mudou completamente a história dela. Entendeu? Era impossível. Não tinha saída. Estava tudo morto, acabado. A saída era se conformar. Se conforma. E talvez é o que você vive hoje. Uma situação sem solução, irreversível, impossível, já está definida negativamente. E humanamente a solução é você se conformar. Talvez você até já ouviu isso, se conforma, porque não há o que fazer. Se conforma, esquece, acabou. Não tem o que fazer. Está morto já. Não tem como mudar essa situação. Já está definida. Você já perdeu, já morreu, já acabou. Mas o mesmo Jesus que virou o cativeiro dessa mulher, transformou a situação, ressuscitou o que estava morto, reverteu o irreversível, transformou, operou o impossível. Na vida dela, está dizendo que vai operar na tua, se você crer. Eles já estavam indo enterrar o rapaz. Talvez essa é a tua situação. Já acabou. Mas o Senhor está dizendo, me busca. Porque eu vou ressuscitar o que está morto na tua vida. Eu vou reverter o que é irreversível. Eu vou operar o impossível. Eu vou operar esse milagre na tua vida. O Senhor está dizendo isso para você que está aí. Aos olhos humanos, humanamente, está perdido, acabou. Mas eu vou mudar isto, se você crer, se você me buscar. A viúva que morava aqui na cidade de Naim se encontrava numa situação de desespero. E o Senhor olhou para ela e se compadeceu dela, ele teve compaixão dela. E mudou a situação da vida dela. Ela não tinha o que fazer, mas o Senhor tinha. Talvez você não tenha o que fazer, mas Jesus pode fazer. Você não sabe o que fazer, mas Ele sabe. Você talvez não sabe para onde correr. Corre para Jesus. Você não sabe como se mover, se mova em Deus. Manifesta a fé nele. A saída é buscar Jesus. E se você o buscar, ele vai operar na tua vida como operou na vida dessa viúva. Ele vai ressuscitar o que está morto. Ele vai reverter o que é irreversível. Ele vai operar o impossível. Ele vai operar um grande milagre como operou na vida dela. O Senhor está lhe prometendo um grande milagre. Ele está prometendo operar uma grande obra, uma transformação na tua vida. Te restituir com poder. Restaurar o que está em ruínas. Ressuscitar o que está morto. Busca o Senhor. Porque para você está perdido, como estava para ela. Mas quando Jesus chega e coloca a mão como ele colocou aqui, ele muda tudo. Isso não é promessa da bispa, não. Isso é promessa de Deus para você. Ele vai mudar. Você vai viver esse milagre. Você vai viver um milagre que você precisa nessa área
que está morta, que é irreversível, que é a melhor saída, humanamente falando, é se conformar. O Senhor está dizendo, não, não é para se conformar, é para me buscar. É para me invocar. Invoca a Deus. E Ele vai colocar a mão nisso. E vai mudar como mudou a situação dessa viúva. Ele vai operar. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que representa um problema, uma situação, uma água, um azeite que você queira colocar também. Eu volto já para nós orarmos. Dona Flávia, o que a senhora conquistou pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Tudo. Tudo que eu vim buscar, eu conquistei. Muito mais até do que eu imaginava. Até o que eu não busquei, eu conquistei. A senhora pode dizer que hoje é uma mulher realizada em todas as áreas. Eu sou. E tenho muita paz. O que eu vim buscar era isso mesmo. Só para que essa pessoa entenda, o que aconteceu na vida da senhora? Eu cheguei aqui completamente destruída no casamento, uma família destruída, bem destruída, perturbada. E aí mudou toda a história. Pela fé, as coisas foram acontecendo, de praticar gota a gota, assim, o grão da mostarda. Que se você tiver uma fé desse tamanho, você vai conquistar. E eu comecei dessa maneira aqui. Como que estava o casamento da senhora quando a senhora conheceu o ministério? Não, eu estava separada fazia 2 anos e 8 meses quando eu cheguei aqui. Era uma situação impossível de ser revertida aos olhos humanos. A senhora dizia para mim que o seu marido já tinha uma outra vida com uma outra mulher, não é isso? Ele estava noivo para casar, com apartamento comprado e tudo. Aparentemente uma situação definida. A única saída foi manifestar a fé dentro do Ministério Mudança de Vida. Foi a única maneira. Eu apresentei para o Senhor que eu tinha feito algo muito errado, eu tinha construído uma família, vamos dizer, no pecado, e eu tinha destruído a minha família. E aí eu vim buscar se o Senhor, se ele pudesse me dar uma chance, que eu queria ser uma mulher virtuosa. E aqui o Senhor está me fazendo uma mulher virtuosa. Aí Ele me deu a chance, eu agarrei e estamos juntos hoje. Pela fé, o marido voltou, a família totalmente restaurada, hoje uma bênção. Hoje é uma bênção. Hoje, quem nos vê juntos, depois de um relacionamento de 18 anos, 3 anos separados, e nos vê hoje 1 mês casados, parece que é um casalzinho novo. É o sobrenatural de Deus o que eu vivo hoje no meu casamento. Qual foi a grande vitória que a senhora viveu também na sua vida conjugal, agora no propósito da mudança, que foi o último propósito de fé que nós realizamos em 2011? Que foi o casamento, que nós estávamos nessa situação que não agrada a Deus, né? A gente morava junto todo esse tempo e eu buscava por não levar para 2011 continuar nessa situação, que me envergonhava perante o Senhor. Toda vez que, não a igreja, não as pessoas, mas me incomodava saber que eu estava numa condição que não era de acordo com a vontade de Deus. Não levou para 2012. Não levei, e foi o impossível. No final que eu vi que talvez não, o inimigo já estava, vamos dizer assim, colocando ideias de que isso não ia acontecer para esse ano, e eu falei, não, eu vou buscar, eu vou lá e vou, o Senhor prometeu e eu creio. E aí de madrugada eu orava, pela fé eu já levantava às 3 horas da manhã falando, Senhor, eu já vejo a minha aliança na minha mão. Ainda eu falava para o meu marido, né? Olha a minha mão, você está vendo uma aliança? Ele não. Eu falei, mas olha, tem uma aliança. E pela fé hoje ela está mesmo nas minhas mãos, né? A senhora trouxe a existência que não existia. Exatamente. Eu levantava de madrugada só para agradecer. Senhor, pela fé eu já possuo a certidão de casamento nas minhas mãos. Eu não sei como, e não é nem questão por ter ou não ter como pagar. Era questão de, com muitos compromissos, né? Apartamento para pagar, carro para poder fazer os documentos, e ele não queria, achava que a gente já estava casado, para ele aquilo era bobeira. E eu falei, não, Senhor, o Senhor vai poder mostrar para ele que o Senhor é Deus na minha vida, então só o Senhor tem a solução para isso. E aí eu vim aqui, busquei, o Senhor confirmou que era esse ano ainda, isso em novembro. E aí quando eu vim aqui, o Senhor deu a certeza que eu ia glorificar Ele nesse assunto esse ano ainda, de 2011. E eu levei para casa isso, já fui agradecendo no caminho. É importante ressaltar também que aquele apartamento que foi comprado lá no passado para morar uma outra pessoa, quem mora lá hoje é a senhora com o seu marido. Quando dizem que o ímpio ele abençoa o santo, é verdade, porque o Senhor usou uma ímpia para poder me abençoar. A senhora pode dizer que 2011 terminou sendo o melhor ano da sua vida até então?
Eu achei que 2010 era o melhor ano da minha vida, mas 2011 o Senhor me surpreendeu e agora eu não duvido mais que 2012 eu falo, eu tô aqui só porque eu sei, eu sinto algo assim dentro de mim que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Sem contar que hoje o relacionamento da senhora com a sua mãe também foi totalmente mudado. Antes era um problema, hoje é uma bênção, não é isso? A gente não tinha contato nenhum, ela era uma pessoa assim muito difícil, com vários vícios, uma coisa que para filho, eu como filha sentia muita vergonha da conduta dela e uma oração que eu fiz para o Senhor para se lembrar da minha mãe, para salvá-la. E aí o Senhor criou um meio que ela quebrou a perna. E ela foi para minha casa, eu cuidei dela 2 meses, orando nela, ungindo ela, assim como aqui eu estava sendo ensinada. E em 2 meses, o médico mesmo falou, você está vivendo um milagre, porque em 2 meses ela estava de pé andando. É importante ser dito também que teve uma irmã da senhora que foi também muito abençoada devido à vida da senhora com Deus aqui no Ministério Mudança de Vida, não é isso? A minha irmã, por ter uma outra religião, por eu ter saído da mesma prática que ela até hoje pratica, ela me julgava muito mal. Tipo, toda vez que eu evangelizava, ela mandava calar a boca, ficava muito nervosa. E eu sabia que ela tinha um desejo, que era conhecer o pai, porque nós somos filhas de pais diferentes. E aí, um dia, orando com a minha filha, eu falei, Senhor, se for... mostra para minha irmã o Deus que o Senhor é na minha vida. Onde está o pai da minha irmã? Eu sei que esse é um desejo dela, mas se ele está vivo, se ele está morto, 35 anos sem saber, né, o que está acontecendo, onde ele está. Então, se o Senhor se agrada da minha conduta, mostra para mim aonde ele está. E no mesmo dia, eu, sem saber mexer muito na internet, puxei lá na Argentina o currículo de um palhaço e ele dava referência do pai dela como professor. Eu falei, só é um sinal. Vim aqui na quarta buscar também à noite, teve a confirmação. No dia seguinte eu fui na casa da minha irmã, mostrei para ela o currículo, ela tomou coragem, e no sábado mesmo ela ligou muito brava falando que ela tinha encontrado ele, mas que não era para eu procurar, porque ela estava muito revoltada. E aí eu falei, não, o Senhor ouviu a minha oração. E se Ele ouviu, você vai ser feliz. Ele não traz uma situação para você ser triste ou envergonhada. O Senhor trouxe para poder ter o nome dEle glorificado nessa história. Aí ela tomou coragem, foi buscar e Ele procurava por ela esses 35 anos. Lembrando que todas essas vitórias vieram através de propósitos de fé, jejuns, orações constantes, não é isso? Foi. Eu cheguei aqui com valores e princípios que para mim eram verdadeiros. E aí eu fui vendo que aquilo não me levava a nada. Eu tive que esvaziar de todos aqueles valores e princípios e coisas que eram... né, não tinha valor. E aí eu fui me renovando a mente, pensando diferente, me forçando a pensar diferente. E aí as coisas foram acontecendo, porque a verdade é essa, é se esforçar para crer naquilo que você ainda não vê. 2012, determinado a voar mais alto? Com certeza, é uma coisa assim que quem está aqui, só quem está aqui e participa dessa limpeza espiritual, né, que a gente faz aqui, aí que sente um calor dentro do peito, assim, sabendo que o Senhor está preparando coisas que é para até mimar a gente, vamos dizer assim, né? Porque é o que eu costumo falar, Senhor, eu tenho coisas hoje que eu nem pedi, então eu sou muito grata por tudo que eu tenho, né? O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Representa mudança de vida, representa paz, alegria, você poder viver uma família em paz, abençoada, sem discussão, sem briga, olhar para muitas pessoas hoje com misericórdia, porque hoje está todo mundo gritando por ajuda e muitas pessoas não sabem como ajudar. Então aqui a gente é ensinado a isso, né? Feliz? Muito feliz, muito abençoada e crendo que nós estamos aqui para fazer a diferença mesmo. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida. Meu Deus, talvez ela está em desespero como estava essa viúva. Num beco sem saída. Tudo terminado, acabado. Nesse momento ela não sabe o que fazer. Mas eu oro por ela, meu Deus. Como o Senhor teve compaixão dessa viúva, tem compaixão dessa pessoa. Tem misericórdia dela.
Socorre ela, cobre ela com teu sangue agora. Que essa angústia, essa tristeza, esse desespero saiam. A incredulidade, a dúvida, o medo, que sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Eu ordeno que essa opressão, essa força maligna saia agora, em nome de Jesus Cristo. Que tudo que diante dela está perdido, acabado, morto, irreversível, terminado, seja modificado para a honra e a glória do teu nome, vivificado, ressuscitado, revertido. Opera agora, meu Deus. Reverte, meu Deus. Dê a ela esse milagre. Muda essa situação para que o teu nome seja glorificado. Se mostra na vida dela com poder, meu Deus. Estenda a tua mão, meu Senhor, como o Senhor colocou a mão nesse caixão e trouxe à vida o filho da viúva de Naim. Eu te peço agora, coloca a mão nessa situação, na vida desta pessoa e traga à vida o que está morto, meu Deus. Faz essa obra agora, se mostra na vida dela, meu Pai, que ela seja renovada as forças, vivificada, erguida, meu Deus. Ó Deus, dá a ela saúde mental, emocional, física e espiritual. Amplia a mente dela, dá visão espiritual, meu Deus, dá entendimento revelado, ó meu Deus, conhecimento revelado, dilata a mente dela, renova o entendimento dela, dê a ela visão espiritual, dê a ela uma audição com entendimento, meu Pai. Deus, ajuda ela a manifestar a fé, ajuda ela a se erguer, ela a reagir. Visita esta vida agora com um milagre, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. Abençoa todos que oram comigo. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre todos que têm nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, que estão orando nesse momento comigo. Visita lares e famílias. Eu consagro tudo que está sobre a TV, meu Pai, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, tudo que ela tenha colocado, eu consagro, eu abençoo e determino o milagre, que ela viva o milagre dela para a honra e a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam, dá conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, abençoadas, prosperadas, enriquecidas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa decidir, meu Deus, passar a ser um semeador do programa, ela vai viver prosperidade e abundância na vida dela, porque assim tem sido com milhares. Não vai ser diferente na vida dela, meu Deus, eu não tenho dúvida disso. Então desperta mais semeadores, porque o Senhor da semente é para quem semeia mesmo. Ó Deus, visita a todos agora, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Receba a tua bênção. Creia nisso. Se levanta e confia no Senhor. Dele vem o socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar nesta quarta-feira, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Venha buscar o Senhor. Tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Mas é buscando nele e se refugiando nele. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.